Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nosso Deus. Hoje no grupo Florescer, onde nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia, e eu tive o privilégio de falar sobre uma mulher da Bíblia que é pouco conhecida, que ela é citada somente 2 vezes nos livros da Palavra de Deus na Bíblia, que é segundo a Reis 22:14 e o segundo é segunda Crônicas 34:22. Então falarei sobre esta mulher. E aonde aparece essa mulher? Essa mulher, ela aparece no reinado de Josias. Esse moço que foi chamado para reinar em Judá, ele chamava Josias e começou a reinar com 8 anos de idade. Ele viu a escuridão de Israel, ele começou a reinar e começou a ver que havia algo errado. Ele começou a ver a escuridão, o povo já não buscava a Deus como se devia, os homens estavam longe, o povo estava longe de Deus. E havia muito pecado na nação. E ele quis mudar a situação. Primeira coisa, ele mandou homens limpar o lugar onde habitava a presença de Deus, a casa do Senhor. Ele pôs ali para os homens limparem aquele lugar. Ele levou a restaurar o templo do Senhor, o lugar onde a presença divina estava, onde habitava, onde o povo adorava a Deus. E ele queria tirar todas as idolatrias, todo o culto pagão daquele lugar. E o Senhor levantou este homem, mesmo com todas as coisas que estavam acontecendo, vendo o povo se afastando da vontade do Senhor. Ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento e, percebendo o abismo entre a vida do povo e o mandamento de Deus, ele entendeu que não bastava reconstruir as paredes, era preciso reconstruir os corações, e assim, tomando por temor e desejo de restaurar o templo, e assim ele fez. E nessa restauração do templo, os homens encontram o livro da lei, que havia se perdido há muito tempo. Eles encontram lá o livro da lei, onde poderia mudar toda a situação. E mesmo assim, quando leram para ele ficou tão assim feliz de ver e ficou atemorizado, porque ele viu que o povo estava totalmente fora da presença de Deus. E aí ele fala: eu gostaria de ouvir um profeta, o que Deus falará através desse profeta, dessa situação. Aí ele manda homens ir lá falar com Hilda, que era mulher. A Hilda era esposa de Salum e encarregada das vestimentas da casa do Senhor. Ele era filho de Tiquiva, filho de Aras. Hilda morava na parte baixa de Jerusalém. Aí ele manda os sacerdotes ir até lá. E nesta época havia o profeta Jeremias. Naquela época havia o profeta Jeremias lá também, os outros profetas. Mas ele manda os seus servos ir até Hilda. E lá eles chegam e conta e mostra para Hilda. E conta, Hulda, né? Ele conta para ela o que estava acontecendo e que o rei queria ouvir do Senhor, né? Um profeta que ouvisse ao Senhor e falasse o que o Senhor queria que ele fizesse, como o Senhor estaria nessa situação. E o texto aqui mostra muito claro, quando eles contam para ela, eles contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que enviou a mim, diga ao rei,
Assim diz o Senhor: eis que trarei a desgraça sobre este lugar e sobre os moradores, a saber todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque o rei de Judá, quando leu aquelas palavras, ele se atemorizou, ficou cheio de temor, porque ele viu a situação da nação. Por terem me abandonado, ele fala, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para provocarem a ira contra todas as obras das suas mãos, assim ela dizendo, o meu furor, o Senhor falando, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas o rei de Judá, ele fala, mas a Josias, que os enviou para consultar o Senhor, diga o seguinte, assim diz o Senhor Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você humilhou-se diante de mim, diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar, contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou, oh glória, e chorou diante de mim. Também ouvi as suas orações, diz o Senhor, oh glória a Deus. Um coração arrependido, Deus viu o coração de Josias arrependido e manda esse recado a ele, que deixará ele morrer e ser enterrado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei a este lugar. Olha que palavra que o Senhor diz através de Uda, a profetisa. Porque Deus usou aquela mulher? Porque ela era uma mulher temente a Deus, de grande influência para aquele povo, digna de confiança pela sua compreensão na lei do Senhor. Ela era uma mulher que tinha intimidade com o Senhor, apesar de aparecer 2 vezes só na Bíblia, mas ela era uma mulher que temia o Senhor. Aleluia! Na história de Uda, nós vemos que Deus não se limita nas convenções humanas. Ele escolhe quem quer, quando Ele quer, como Ele quer. Ele é o nosso Deus, Ele pode usar qualquer um de nós que tem o coração aquebrantado na presença dEle, que tem uma intimidade com Ele, aleluia. E fala sobre essa história maravilhosa, e ela fala assim que Ele escolhe e capacita, né? Ele escolhe e capacita quem Ele quer. A sua história nos ensina, a história dela nos ensina que Deus pode usar mulheres com sabedoria e discernimento dele, do nosso Deus. Ele pode dar coragem, ele deu coragem para essa mulher ser a voz. Nós vemos nos escritos da palavra de Deus que vários profetas foram perseguidos por reis, porque eles falavam a verdade, eles profetizavam a verdade. Nós vemos João Batista, que morreu por falar a verdade, por profetizar sobre a vinda de Jesus, por falar sobre a vinda de Jesus, e vários outros profetas. Elias, perseguido por falar sobre a verdade de Deus, mas ela não, uma mulher corajosa, deu a palavra, aquilo que Deus queria que falasse com seu rei, com seu povo, a verdade. Então ela não temeu, ela foi corajosa, foi uma voz corajosa e profética. Em qualquer época e lugar, nós podemos ser essa voz profética também, fazer como Uda, fazer essa voz profética, falar a verdade quando Deus fala no nosso coração. Esta lição que eu aprendo, o legado de Hilda nos desafia a sermos fiéis, mesmo quando
pouco nos vê, poucas pessoas nos vê, a poderem servir, nós podemos servir ser anônimos para as pessoas, mas servir a Deus desde que o nosso coração esteja em Deus. Deus faz mudar a situação. E aquela palavra que o Senhor deu a Uda, esta palavra mudou a situação da nação. Aleluia, porque nós vamos ler essa história. Se vocês quiserem ler a história que está em 2 Reis e 2 Crônicas, no livro, vocês podem ler o capítulo inteiro que vocês vão encontrar a história de Hilda, principalmente no capítulo 22 de 2 Reis e também no capítulo 34 de 2 Crônicas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, o que tem várias lições que nós podemos tirar da história de Uda. A primeira é: Deus escolhe quem Ele quer, um coração voltado a Ele, em ouvir e obedecer a Deus, a ser canal e boca de Deus para falar o que Deus quer dizer, não temer, mas abrir a nossa boca, porque o Senhor é quem está falando. É usar, Ele nos usa ao mesmo tempo, no mesmo tempo em crise espiritual, Ele nos usa para mudar a situação. Deus levanta vozes fiéis, inclusive em vários lugares. Aleluia. A fidelidade à palavra é mais importante que a aprovação dos homens. Quando nós somos fiéis, nós não devemos buscar aprovações de homens. A segunda lição que eu tiro sobre a vida de Uda é sempre falar a verdade, requer um coração e um compromisso com a obra de Deus, com o que Deus quer que fazemos. Terceiro ponto que eu aprendo são as reformas verdadeiras que Deus pode fazer através de nós, através da nossa voz, quando Ele nos usa, né? A começar com um arrependimento que tem que haver no nosso coração todos os dias, e a submissão à palavra de Deus. Uda tinha submissão à palavra de Deus. Ela sabia, ela confiava em Deus, ela conhecia as leis de Deus. Ela não se esqueceu da lei de Deus, mas ela ouvia a Deus e falava com o povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa voz que Deus fala através de nós, ela vai gerar uma transformação na nossa vida e uma transformação coletiva, como aconteceu com o povo de Israel, através da palavra profética de Uda, uma mulher que na época as mulheres não eram reconhecidas, mas ela era reconhecida porque amava o Senhor e tinha uma vida com o Senhor. E nós, essa lição para nós hoje, nós temos que ter uma vida com o Senhor, não temer, ser a boca profética, que nós devemos profetizar aquilo que Deus nos fala na nossa intimidade, no nosso momento com Deus, no nosso momento de oração, no nosso momento com o Pai. Nós devemos, eu creio, pela vida de Uda, nós vemos que ela tinha relacionamento com Deus, ela amava a Deus, ela ouvia a Deus. E nós devemos obedecer. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, como Uda fazia, mais ela conhecia a Deus, mais ela se comprometia com o Senhor. Então, essa história de Uda me faz ter essas lições
São 4 lições, várias lições. Eu coloquei 4 aqui, mas são várias lições que ela nos dá. Uma lição que ela deixa ser usada pelo Senhor. A segunda lição é a fidelidade à palavra de Deus, que era mais importante que nós devemos ter.